rodada do final de semana da Série A, a 8ª rodada, tem clássicos. Por exemplo, Santos e Palmeiras. Palmeiras bem desfalcado e o Santos bem demais na Vila. Então, a gente vai mostrar antes do clássico, né, esse encontro, a tabela do Brasileirão para o final de semana, para você montar a sua agenda aí. Eu faço isso sempre, né? Goiás e Bragantino, é tudo em função do futebol. Ai, faz tempo, hein? Goiás e Bragantino, que vão se enfrentar também na Copa do Brasil, jogam no sábado, 4h30 da tarde. No Morumbi, o São Paulo recebe o Ceará, falamos sobre isso, 19 horas. O Fortaleza precisa pontuar desesperadamente, né? Você vem falando nisso. Contra o Juventude, no Castelão, 8h30 da noite. Acabou a agenda do sábado, vamos para o domingão. Aí é o clássico que eu acabei de citar, Santos e Palmeiras na Vila, 4 da tarde. Mesmo horário para Coritiba e Botafogo. Aí tem outro clássico, esse é dos bons também, os dois, né? São ótimos. Fluminense e Flamengo no Maracanã, 6 da tarde, 18 horas. E teremos também Corinthians e América na Neoquímica Arena no mesmo horário. Mesmo horário para Cuiabá e Atlético Paranaense. 19 horas o Galo recebe o Avaí. E segue ainda a rodada, porque vamos mostrar o jogo da segunda-feira. Então a gente tem pelo menos no sábado e no domingo eu não vou ter problemas. Isso é garantido. Na segunda, já não sei, né? Inter e Atlético Goianiense fechando a rodada. Agora sim, Santos e Palmeiras, Dedê. No nosso caso, na terça-feira a gente pode ter problema, né? Como o Inter joga na segunda. Sorrisos em campo por classificações continentais em contextos diferentes. O Palmeiras foi o melhor da história da fase de grupos da Libertadores. Desempenho avassalador no grupo A da competição. O Santos sofreu mais, mas também avançou pela Copa Sul-Americana. Muitas vezes os torcedores, a imprensa, eles veem o último jogo, o último lance, o que ficou por último. Mas não foi nesse último jogo que nós classificamos ao longo da competição. A gente fez um trabalho, é claro que a gente queria ter ganho o jogo, principalmente o último jogo, lógico que a gente queria, mas o nosso objetivo principal foi a classificação e nós conseguimos. Para quê? Para que nos desse mais confiança para um Campeonato Brasileiro, para uma Copa do Brasil mais à frente. Combustível para o clássico do próximo domingo entre as equipes, válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. A torcida do Santos está empolgada para o jogo na Vila. Pela terceira vez na temporada, esgotou todos os 16.200 ingressos disponíveis. A gente vai dar o nosso melhor como a gente tem dado em todos os jogos, fazer o possível para que a gente possa sair com a vitória, espero que a gente saia com a vitória. É um jogo difícil, é um clássico, eu costumo dizer, em todos os meus clássicos que eu disputei, clássico ele foi feito para ganhar. E o apoio da torcida pode ser fundamental para o Santos mandar para longe um retrospecto negativo em clássicos contra o Palmeiras. 5 derrotas seguidas, 8 jogos sem vencer o rival. Lembranças distantes de uma última vitória em 2019. Quando você fala de jejum é difícil, é claro que ninguém quer ficar tantos jogos sem ganhar um clássico, principalmente com um jogo tão importante quanto o Palmeiras, mas domingo é outro jogo, é outra atmosfera e eu tenho certeza que o Santos tem tudo para sair com um resultado positivo. Novidades nas equipes não faltam. Negativas para o Alviverde, positivas para o Santos. O técnico Fabian Bustos deve contar com a volta do zagueiro Maicon e do volante Rodrigo Fernandes, fora da última partida por desgaste físico. Também Léo Batistão, suspenso no duelo de meio de semana. Já o Palmeiras tem os desfalques de Everton, Danilo e Kusevich, convocados para as seleções nacionais. Atuesta e Gustavo Gomes viajam depois e podem ser utilizados pelo técnico Abel Ferreira. Em jogo, uma disputa que pode ser pela liderança do campeonato. O Alviverde é o segundo com 12 pontos, só está atrás do Corinthians. E o Peixe está em sexto com 11. Há muitos jogos pela frente, vamos ter alguns desfalques, não sei o que é que vai acontecer. Jogos muito seguidos, vamos à procura de dar o nosso melhor a cada jogo, é só isso que te posso dizer e prometer. Eu acho que a equipe está crescendo, a equipe está evoluindo bastante. Eu acho que principalmente nos últimos jogos a equipe evoluiu principalmente na parte física, que hoje no futebol é o que nos ajuda bastante. No começo da temporada teve muitos casos de jogadores que pegaram Covid, acabou atrapalhando um pouco a pré-temporada, a maneira com que podíamos trabalhar. Eu cheguei um pouco depois. Porém, a intensidade mudou, o ritmo mudou, o treinamento mudou, para que a gente fisicamente estivesse mais forte e mais competitivo para que a gente pudesse fazer bons jogos.
Denilson, show. Fala O tu. Santos joga em casa, o Palmeiras está bem desfalcado, inclusive o técnico Abel Ferreira não estará no banco de reservas. E eu pergunto para você, isso significa muito? Não, o Palmeiras é infinitamente favorito para esse jogo, né? Não Pelo que tenha- vem jogando. Tenha dúvida, pelo que vem jogando, pelo retrospecto, pelos últimos anos, pelas conquistas, pelo elenco, pelo momento, pelo treinador, por tudo. O Palmeiras é favorito para esse jogo. Quem vinha a público e fala, não, é um jogo equilibrado, é um jogo difícil. Tudo bem, pode ser frases prontas, mas para mim é a obrigação do Palmeiras vencer esse jogo. Por tudo isso que eu citei. Vive um momento muito melhor do que o Santos. Mas, por exemplo, o Danilo está na seleção, o Everton a mesma coisa, o Kusevich não é um titular, mas está servindo a seleção chilena, o Piquerez machucado ainda. Então, se a gente for pensar em desfalques, o Palmeiras hoje tem nomes, ainda tem que esperar se o teste do Veiga vai dar negativo, né, de Covid. Então, tem algumas coisas, assim, para considerar. E talvez para o Santos é um momento de aproveitar, pegar um Palmeiras mais fragilizado, sem tantas opções. Agora, se o Palmeiras continuar jogando o futebol que vem praticando e sabe que chegou na segunda colocação, patinou no começo ali. A gente lembra, perdeu para o Ceará em casa, empatou com o Goiás fora e agora já recuperou. Já recuperou e agora e um outro detalhe, né? Obviamente, assim, o favoritismo do Palmeiras, para mim 100%, mas o Santos vence um jogo como esse, diante de todas essas circunstâncias de um adversário tão complicado e tão difícil, também dá uma moral danada para a equipe santista. Nos últimos 5 confrontos, o Santos não conseguiu vencer o Palmeiras. É uma estatística ruim para o Peixe. Porém, na Vila Belmiro, o desempenho do Santos, geralmente, ele é muito positivo. Na Sul-Americana, até acho que poderia ter sido melhor na última rodada. Adversário com 2 jogadores a menos, não é? Teve que sofrer. Mas o Santos vai jogar a vida também por esse resultado. Vai jogar a vida. Eu acho que, nesse caso, o torcedor tem que ter paciência e apoiar o time. Estamos falando de um jogo grande, que é um clássico. Então, quanto menos vai acontecer a favor do Santos, é melhor. O torcedor tem que apoiar e tem que incentivar até terminar o jogo, porque ultimamente o Santos tem... o torcedor santista tem vaiado o rendimento da equipe santista. O último jogo foi assim, classificação com 2 jogadores a menos, o Santos não conseguiu fazer gol. Teve que se classificar por causa de um outro resultado, muito parecido com o que aconteceu com o Fluminense, mas do lado positivo por causa da classificação. Então, o torcedor santista tem que apoiar o time até o final. Denilson, daqui a pouquinho o empate do Corinthians da Libertadores, bem inesperado.